Olá, esse é o JC Business, o canal de você, empresário, empreendedor, você que tem um comércio, que gosta de acompanhar boas conversas sobre negócios, gestão, planejamento, dinheiro, que é o que a gente está precisando. E antes da entrevista de hoje, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acionar as notificações para ficar sempre por dentro das novidades do canal GC+. Normalmente é Bianca Saraiva que está aqui nesse posto, mas hoje estou substituindo e com certeza teremos aqui uma boa conversa para o JC Business. E hoje aqui nos nossos estúdios recebemos Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará. Seja muito bem-vinda aos estúdios do Grupo Cidade. É uma grande satisfação, Alexandre, estar aqui com vocês no Grupo Cidade. Emília, vamos começar explicando para o nosso público, nosso telespectador que ainda não conhece, o que é o LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais. Vamos falar de onde surgiu, como surgiu, quem faz parte desse grupo. Perfeito. Esse grupo de líderes empresariais é um grupo que não está somente aqui no Ceará. Nós somos um grupo, a gente chama multilateral, exatamente porque nós temos 18 unidades no Brasil e 9 no exterior. É um grupo que reúne empresários dos mais diversos segmentos, por isso ele é multissetorial. E hoje o LIDE, os empresários que estão e as empresas que estão reunidas no LIDE em todo o Brasil, aqui eu falo só de Brasil, representam cerca de 70% do PIB nacional. Então, são grandes e médias empresas, onde participam empresários e executivos dessas empresas, com o objetivo principal de fortalecer a livre iniciativa e discutir um ambiente Brasil mais próspero. E aí as pessoas podem se perguntar se é só de empresário, só discute aspecto econômico. Não, nós temos uma grande preocupação com a questão social, com o meio ambiente, inclusive a questão ética. Então, nos reunimos com frequência, né? A nossa atuação se dá através de encontros, antes da pandemia só presenciais, e aí depois a gente pode falar como foi que a gente ficou aí nesse momento de pandemia, mas onde nós trazemos pautas e principalmente pessoas e figuras de renome nacional para discutir temas dos mais variados, economia, política, questões sociais, e por aí vai, né? Inclusive as tendências desse mundo pós-pandemia. E isso é muito rico, porque existe essa troca de experiências entre empresários e empresas dos diversos segmentos, benchmark, esse networking que acaba ultrapassando somente, por exemplo, a cercania do Ceará. Então, existe essa troca. Quem participa do LIDE aqui pode participar dos encontros do LIDE em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou em outros países onde tem LIDE. Então, isso é muito rico e projeta as empresas cearenses para o cenário nacional e até internacional. Eu queria falar de pandemia, mas antes de falar da pandemia, eu quero falar de outro aspecto muito importante, que é a estabilidade. O empresário ele busca um ambiente estável para poder prosperar nos seus negócios. Só que aqui no Brasil a gente está vivendo um momento de instabilidade política, acirramento das relações políticas. Como o LIDE atua de alguma forma politicamente para tentar também trazer esse diálogo sobre a política. A gente sabe que os empresários também muitas vezes se dividem nesse aspecto e é importante formar uma visão, um diálogo em vez de uma discussão sobre esse assunto, um diálogo político. De alguma maneira o LIDE atua junto a esses personagens políticos também para buscar um cenário de estabilidade para o nosso país? Sim, essa pergunta é interessantíssima porque me dá a oportunidade de dizer que nós somos também apartidários como organização. É óbvio que cada membro do LIDE tem suas correntes ideológicas, suas preferências. Todo cidadão é um ser político, mas nós prezamos muito por esse diálogo público-privado. Né? E também concordo com você, nós vivemos um momento de grande instabilidade, né? Nós já começamos aí 2022 com Ômicron, com inflação alta no mundo inteiro, né? Com catástrofes ambientais, conflitos entre Rússia e OTAN. Então, nós precisamos sim discutir política e trazer um pouco, eu tenho defendido muito esse aspecto, um pouco de equilíbrio no diálogo, porque só com equilíbrio, com avaliação, usando até do benefício da dúvida para fazer um julgamento posterior, é que nós podemos tentar colocar o Brasil nos trilhos novamente. Agora, falando dessa questão pandemia, né? Foram anos e ainda está sendo um período muito difícil
para o empresário exatamente por essa questão da estabilidade. Muitas vezes não se sabe o que vai vir amanhã, o que vem no próximo decreto, o que vai mudar nesse nosso cenário em relação à pandemia. Como o LIDE atuou durante esse período de pandemia para tentar ajudar, fortalecer, orientar muitas vezes os empresários que ficaram, em alguns momentos, no escuro, completamente, sem saber o que fazer e o que seria do dia de amanhã. Exatamente. Modéstia à parte, a nossa organização é muito ágil e pragmática. Então, em uma semana, a partir da pandemia, do anúncio do início da pandemia, nós já estávamos na plataforma online buscando trazer exatamente as informações seguras que trouxessem algum norte para o empresariado. E aí foram várias pautas. Obviamente, nós começamos com a pauta da saúde, da crise sanitária, trouxemos especialistas, cientistas, médicos, para tentar esclarecer o que estava acontecendo e quais eram as perspectivas futuras, mas também discutimos muito a questão do trabalho remoto, das relações comerciais, do aspecto da própria política interferindo no mundo dos negócios e foi muito rico. Obviamente, nós não valorizamos muito essa modalidade só online. Por quê? Porque o mundo é feito de pessoas e quanto mais nós fortalecemos os relacionamentos, mais nós crescemos. Então, quando foi possível voltarmos ao modelo híbrido, nós voltamos imediatamente e agora, felizmente, nós estamos voltando, lógico, com todos os critérios de segurança, mas nós estamos voltando ao presencial e é muito bom porque a gente sente que consegue trabalhar e ver o board language dos empresários e entender assim, o que estão pensando de fato, é bem diferente, né? E que seja assim daqui por diante. Apesar de todas as dificuldades que a pandemia gerou e trouxe para os empresários, a gente pode fazer aí um balanço positivo da capacidade de se reinventar, do espírito camaleão dos nossos empresários de, muitas vezes, conseguir dar um giro no negócio no meio ali da pandemia, como se diz, né? Trocar o pneu com o carro andando, muitas vezes. A gente sabe que muitas empresas fecharam, mas outras surgiram e outras se transformaram a partir da pandemia. A gente pode fazer uma avaliação positiva desse aspecto? Sem dúvida. O empresário, eu acho que é um bicho resiliente e com esse olhar no futuro. Não é daquele otimismo não responsável, não é? Mas sempre com um olhar no futuro e pensando em qual a saída. Se ninguém atrapalhar, a gente consegue realizar. Eu acho que essa é a visão de todo empresariado. Nós sabemos que nós tivemos setores que sofreram muito com a pandemia e precisam, inclusive, de um aporte, de um suporte maior agora e daqui por diante. Mas também tiveram setores como, por exemplo, serviços de delivery, a própria tecnologia, TI, comunicação, o segmento farmacêutico, a área de saúde como um todo, que avançaram bastante na pandemia, né? Eu sempre digo assim que em todo momento de crise tem os que ganham e os que perdem, né? A gente pode dizer que existe um mundo dos negócios antes e outro depois da pandemia? Eu acredito que sim. E acredito sobre o aspecto de que nós temos que fazer uma avaliação de alguns pontos importantes, né? Eu diria que o principal, né, que mais me aflige é a questão desse abismo social que a pandemia impôs ao Brasil, ao mundo, mas vamos falar aqui de Brasil, né? E essa é uma questão que une a todos, une os 30 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, mas une também quem está gerando renda e empregando, que são os empresários, né? Estão todos preocupados e não vai ter essa possibilidade de um sair melhor nessa história, né? Eu vejo muito, apesar de que, como a gente comentou, alguns setores até cresceram na pandemia, mas no final das contas, se o povo, a população não vai bem, as empresas também não vão bem. Então, esse é um primeiro aspecto da pandemia e eu acho que é o mais importante que a gente tem que analisar, mas aqui eu faço também a observação que houve um movimento muito forte de solidariedade das empresas, que talvez não tenha sido perpetuado como deveria ou como poderia,
mas eu acredito que os empresários, as empresas, os negócios tomaram para si essa responsabilidade sem simplesmente só atribuir a governos a responsabilidade pela sociedade civil, né? Eu achei isso assim, muito relevante. Um outro aspecto que eu diria da pandemia, que a gente tem que analisar e estar atento, é a questão do avanço tecnológico. Foi muito forte, coisas que a gente pensava que iam acontecer daqui a 5, 10 anos, aconteceram muito rapidamente, mas também é uma balança onde nós observamos que, de um lado, nós tivemos empresas investindo muito em tecnologia para se tornarem mais produtivas, né, para avançarem realmente no mercado, mas, de outro lado, nós temos ainda um déficit muito grande em relação à mão de obra especializada para esse novo mundo da tecnologia. Então, se a gente não trabalhar isso, inclusive porque no Brasil muitos desses profissionais estão indo trabalhar fora, estão recebendo convites, não ficam aqui no Brasil, se a gente não trabalhar isso no Brasil, até para produzir produtos mais sofisticados, não ficar somente exportando commodity, né, nós não vamos avançar. Então, eu acho que esse é um aspecto que se viu, mas que nós, como brasileiros, precisamos trabalhar. E, por último, a questão do ESG, que é essa preocupação com o social, com o meio ambiente, com o ambiental e com a governança, que é uma pauta que não tem retrocesso mais. Então, todos nós vamos ter que abraçar essa pauta, até porque a gente está vendo aí o que implica as questões climáticas e ambientais no mundo e que eu considero que esse escopo desses 3 itens são os que são mais fortes, que vão influir na economia e na sociedade também. Agora, falando de Ceará, o estado do Ceará possui um ambiente favorável para se empreender? A gente observa, inclusive, chegada de empresas multinacionais aqui no nosso estado, aproveitando a posição geográfica, a capacidade do nosso estado de se comunicar por meio de cabos de fibra ótica e também das idas e vindas de produtos, seja pelo aeroporto, seja pelo Porto do Pecém. O estado do Ceará tem se tornado, tem criado um ambiente favorável para o empresário? Sim, eu quero falar primeiro do empresário cearense. Eu costumo dizer que aqui é quase um oásis no Brasil, né? Porque o empresário cearense, ele não tem aquela visão de que, porque está difícil, vamos parar no tempo. Tem gente investindo bastante nisso. Com relação à própria estrutura de Estado e de governo, há que se dizer, isso é uma coisa repetida, mas tenho a obrigação aqui de dizer assim, que investir no Ceará, o Estado é um Estado seguro, dado, logicamente, a todo esse histórico de responsabilidade fiscal ao longo de vários governos. E que tem, sim, pensado em projetos a longo prazo. Não é evidente, você falou aí da questão dos cabos de fibra ótica, tem a questão do investimento nessa pauta do hidrogênio verde e tantas outras pautas importantes que fazem a diferença para o Estado, essa situação geográfica do Ceará em relação à Europa e tudo mais. Porém, nós continuamos sendo um Estado pobre. Então, eu acho que nós temos grandes perspectivas de novos investimentos, mas nós temos que ser aguerridos, continuarmos sendo aguerridos nesse sentido. Agora, Emília, você é bacharel em turismo, com especialização em gestão político empresarial, presidiu a Associação dos Jovens Empresários no ano de 2003, foi diretora e vice-presidente do Centro Industrial do Ceará. Ou seja, não se focou apenas nos próprios negócios, não olhou só para si, sempre buscou de alguma forma estar agregando, dialogando e trazendo aí benefícios para os outros empresários também. Por quê? De onde foi que partiu essa vontade, essa iniciativa de não olhar só para si, mas de olhar para o cenário como um todo e de repente buscar aí um cenário melhor para todos? Eu penso que todos nós que temos a oportunidade de estudar, de trabalhar, de realizar do ponto de vista econômico, empresarial, nós temos obrigação de ter o compromisso com a cidadania, com a sociedade, com o mundo. Então, tem pessoas que utilizam, né, ou fazem desse compromisso, vão para a área, vão para a política, tem outras que atuam como nós atuamos, né, como eu gosto de atuar nessa área empresarial. Então, eu me vejo, né, com a necessidade e a responsabilidade de dar minha contribuição, principalmente para o meu Estado. Qual a mensagem que a gente pode deixar aqui, então, para o empresário que
Sabe aquela imagem assim, da pessoa toda esfrangalhada, assim, né? Que tem que acabou de sair de uma guerra. Eu acho que é mais ou menos a imagem de muitos empresários que conseguiram sobreviver a esses 2 anos de pandemia, que agora estão buscando fôlego e tentando avançar, tentando crescer. Qual a mensagem que a gente deixa para aquele empresário que, com certeza, pensou em desistir, pensou em mudar de ramo, mas está lá firme e forte e ainda acredita que vai conseguir crescer e que vai conseguir prosperar nesse mundo? Eu acho que nós temos que romper com o pessimismo, né? Empresário tem que ter essa mente de olhar para frente. Os desafios, nós sabemos que são vários, principalmente nesse ano de 2022. Não há como nós fugirmos também da realidade. Nós temos um cenário, falando um pouco de Brasil, né? Nós temos um cenário de inflação alta, juros altos, essa tensão política desse ano, né? Essa questão da pobreza estrutural. Não será um ano fácil, mas como empresários, nós não temos que continuar sendo resilientes e pensar que vai melhorar realmente. E eu acredito sinceramente nisso. E espero que todos que estejam nos assistindo também tenham essa mesma vontade de realizar, porque não faltando vontade, não vai faltar sucesso. É isso daí, eu tenho certeza que vontade não falta, força de vontade, disposição para acordar cedo, para batalhar, isso daí não falta para o nosso povo. Bem, essa foi a senhora Emília Buarque, presidente do LEAD Ceará. JC Business de hoje fica por aqui, agradeço bastante a sua participação, foi uma excelente conversa e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Alexandre, a satisfação foi toda minha, um abraço a todos. E você aí do outro lado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.